Então, hoje, pessoal, nós vamos dar início à matemática financeira, tá? Hoje nós vamos iniciar matemática financeira. Para você se dar bem em matemática financeira, o que você tem que entender assim de cabo a rabo, tá? Tem que entender de qualquer forma. Porcentagem. Porcentagem. Impossível, né? Você dar conta de matemática financeira, você não sabe porcentagem. Que matemática financeira não é só simplesmente porcentagem. Nós temos juros simples, juro composto, antecipação de juros, pós-antecipação de juros. E para isso, você precisa ficar ligado na base. A base todinha é porcentagem. Quando eu falo de porcentagem, eu estou falando que eu peguei algo, tá? E dividi em 100 partes. Isso é porcentagem. É dividir algo em 100 partes. Então, se eu falo, por exemplo, da porcentagem, né, onde a gente simboliza por esse símbolo aqui, se eu falo de 30%, tem que ficar muito claro para você que eu não estou falando do número 30, mas sim que eu estou falando da fração 30 centésimos. Ou se você pegar o 30 e dividir por 100, você vai encontrar 0,30, que é a mesma coisa que 0,3. Então, você tem que ter esse samba de sair direto do 30% e ir direto para o número decimal 0,3. Ou se você preferir usar em fração, fica a seu critério. Se eu falo, por exemplo, de 7%, quando eu falo de 7%, eu estou falando da fração 7 centésimos. São 7 partes de 100. E isso aqui é a mesma coisa que o número decimal 0,07. Se eu pego uma taxa, uma porcentagem de 0,3, ou seja, se eu estou falando de 0,3%, é a mesma coisa que eu estava falando de 0,003. Se você não entendeu o raciocínio, eu só estou andando duas casas com a vírgula. Quando você divide por 100, você anda duas casas com a vírgula para a esquerda. Então, se você pegar o 30, a vírgula dele está no final. Se você andar, então, duas casas para a esquerda, uma, duas, a vírgula para aqui, ficando 0,30 ou 0,3. Por isso que 30% é 0,3. 7%, a vírgula está no final. Eu vou andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. A vírgula parou aqui. Então, ficaria 0,07. Então, 7% é 0,07. 0,3%. Eu vou pegar a vírgula, está aqui e andar duas casas. Uma, duas. Ela parou aqui. Então, fica 0,003. Então, 0,3% é isso. É 0,003. Tá? E do mesmo jeito, você tem que saber o contrário. Eu te dou o número decimal, tipo esse aqui, ó, é 0,075. Quando eu coloco 0,075, é só andar duas casas ao contrário. Isso é a mesma coisa que 7,5%. Se eu digo para você 1,34 por 34, isso é a mesma coisa que 134%.
Isso pode passar de 100%, não tem nenhum problema. 134% é a mesma coisa que eu falasse para você que algo aumentou 34%. É a mesma ideia, nós vamos ver agora, né? Esse tipo de raciocínio. Agora nós temos algumas contas que aparecem em porcentagem e que pode tornar mais fácil para você. Se você tiver esse tipo de raciocínio, ó, 10%. O que seria 10%? 10% é equivalente à fração 1/10. Seria equivalente a eu pegar a 10ª parte. Então, se eu perguntasse para você quanto que é 10% de R$500, seria você pegar o 500 e dividir por 10. Dá 50. Entendeu? Então, seria essa a ideia. 10% de R$500 seria R$50. É por isso que o japonesinho consegue fazer a conta lá mais rápido. Por quê? Porque ele tem esses tipos de técnicas na cabeça dele. Se você fala, por exemplo, de 5%, o que é 5%? 5% seria eu pegar o número 100 e dividir ele por 20. Porque 100 dividido por 20 é 5. Por isso que 5% é a 20ª parte. Então, se eu perguntasse para você quanto que é 5% de 500, você pegaria o 500 e dividiria por 20, que dá 25. Mas é o mais fácil? Nesse caso, não. Nesse caso, seria mais fácil você pensar o seguinte. Se eu tenho R$500, 10% é R$50, 5% vai ser a metade. 25. Bem mais simples você ter esse tipo de raciocínio. Ok? Outro que é importante para a gente, que aparece bem constante, é o 25%. 25%, pessoal, é a mesma coisa que a 4ª parte. Por quê? Porque se eu pegar 100 e dividir por 4, isso vai dar 25. Então, 25% é a mesma coisa que a 4ª parte. Poxa, se 25% é a 4ª parte, 75% seria eu fazer 25% mais 25% mais 25%. Então, são 3 25%. Por isso que a gente fala que 75% é 3/4. %50 seria a metade. E 100%, que é a mesma coisa que 100 dividido por 100, é 1. Ou seja, seria o meu todo, o 100%. Agora você tem que ficar ligado também a alguns tipos de cálculo que às vezes aparecem em porcentagem. Tipo esse aqui, ó. 10% ao quadrado. O que seria 10% ao quadrado? O aluno é levado a fazer 10 ao quadrado é 100. Ah, então é 100%. 10% ao quadrado é 100%. Errado. 10% ao quadrado não é 100%. Não é 100%. 10% é a mesma coisa que o número 0,1. 0,1 ao quadrado seria 0,1 vezes 0,1, que é 0,01. E 0,01 é a mesma coisa que 1%. Então, 10% ao quadrado é 1%. Queria te alertar que isso aqui é como se eu perguntasse para você 10% de
10%. A décima parte de 10%. A décima parte de 10% é 1%. Então, 0,1 ao quadrado, eu acabei de dizer para você que é 0,1 vezes 0,1. E 0,1 é 10%. Então, eu tenho 10% de 10%. Eu fiz isso simplesmente para te mostrar que a preposição de na matemática significa multiplicação. Agora você vai ver onde eu quero chegar te explicando isso. Outro tipo de raciocínio em que os alunos acontecem algum erro matemático é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4%. O aluno pensa assim, pô, raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 4% é 2%. Não, está errado. Está totalmente errado. Porque 4% é como se eu tivesse a fração 4 centésimos. Como que eu faço a raiz quadrada de uma fração? Eu faço a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 100 é 10. 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 1/5. Ou seja, 0,2. E 0,2 é 20%. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 4% é 20%. É meio doido, né? Meio doido isso. Porque eu faço 10% ao quadrado, o meu resultado dá menor do que eu tinha. Se eu faço raiz quadrada de 4%, o meu resultado dá maior do que eu tinha. Por que que isso acontece? Porque nós estamos trabalhando com multiplicações de números decimais entre 0 e 1. Por isso que acontece esse tipo de jogo aí que a galera acaba ficando confusa, acaba ficando assim espantada pelo resultado de 4% ser 20% e o resultado de 10% ao quadrado ser 1%. Tá? Mas isso acontece porque nós estamos trabalhando com porcentagem, com números decimais entre 0 e 1, nesses casos que eu te mostrei. Claro que uma porcentagem nem sempre vai ser um número entre 0 e 1, e está bem claro aqui, através do exemplo que eu te mostrei de 1,34, que é a mesma coisa que 134%. Tudo que vai demandar você saber de porcentagem, a maior parte, é o quê? É a interpretação dos raciocínios. E todas as interpretações dos exercícios, elas vão partir dessas perguntas simples, que eu vou escrever aqui para vocês agora. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse saber quanto que é 15% de R$250. Tá? Em algum exercício, vai ter uma pergunta para você que, resumidamente, ele quer saber isso. Ele vai te dar um textão. Ele vai falar assim, ó, sei lá, tem tantos motivos. Ele pode dar um textinho para você falando sobre diaristas, né? E aí ele fala que uma diarista ganha R$250 a diária. Aí ela pegou e pediu um aumento para o seu patrão. O patrão resolveu, ou a patroa, resolveu aumentar 15% a diária. Quanto aumentou a diária dessa diarista? Tá vendo? É só você calcular 15% de 250. Ou ele fala que tinha uma calça que custava R$250 e o cara chorou e conseguiu um desconto de 15%. Quanto ele conseguiu de desconto? Resumidamente, eu tenho que calcular 15% de 250. Então, eu estou querendo te dizer que ele vai te dar um texto onde você basicamente vai ficar nesses assuntos, nessas perguntinhas que eu vou começar a colocar para vocês. O que a maioria dos alunos faria nesse caso aqui? Regra de 3.
Regra de 3. O aluno faria isso aqui, ó. Poxa, R$ 250 é o meu todo. Então, é os meus 100%. 15%. Quanto vai ser? Seria você fazer esse tipo de cálculo, né? Regra de 3, grandezas diretamente proporcionais. Porcentagens sempre são grandezas diretamente proporcionais, tá? Aí ele pega e multiplica cruzado, 100 vezes chance, 100 chance. Aí ele vai fazer 15 vezes 75, ou 15 vezes 250, né? 15 vezes 250. Aí ele vai encontrar 3.750. Aí ele passa o 100 dividindo. E aí ele vai encontrar o quê? 37,50. Seria isso aqui, então, o aumento ou desconto, sei lá, 15% de 250 é 37,50. Mas o que eu queria que você prestasse atenção? Nesse segundo raciocínio que eu vou te mostrar. 15% é a fração 15 centésimos. Eu acabei de explicar para você que a preposição de, na matemática, significa multiplicação. 250. Então, eu quero fazer 15% de 250. Aí, para resolver essa continha, você tem dois tipos de raciocínio. Você pode pegar o 250, multiplicar por 15 e depois dividir por 100. Ou você pode pegar o 250, dividir por 100, depois multiplicar por 15. Ou você pode fazer o 15, dividir por 100 e multiplicar por 250. De qualquer forma, você vai encontrar 37,50. Eu acharia mais fácil pensar assim, ó, 15% é 0,15. Então, eu faria simplesmente 0,15 vezes 250, que daria 37,50. Agora, você acha que eu faria desse jeito? Isso aqui? Negativo. Isso aqui dá para fazer de cabeça. Esse tipo de cálculo dá para fazer de cabeça. Como que a gente poderia fazer de cabeça? Pessoal, eu quero 15%, pô. 10% de 250. Poxa, você ganhou R$ 250 na diária. Tu é dizimista fiel da igreja, ou seja, tu vai devolver o dízimo, 10%. O que é 10% de 250? É a 10ª parte de 250. Ou seja, 25. R$ 25. Se 10% de 250 é R$ 25, 5% tem que ser a metade de 25. A metade de 25 é 12,50. Poxa, se 10% é 25 e 5% é a metade, é 12,50. Então, obviamente, 15% de 250 seria eu somar essas duas coisas. 37,50. Viu só o raciocínio? Então, isso que eu escrevi aqui para vocês é um raciocínio que eu tive de cabeça. Eu só escrevi para você acompanhar o meu raciocínio. Outra pergunta que geralmente vai acontecer aqui para você é você pensar o seguinte. É você pensar assim, ó. R$ 30 é qual porcentagem de
Vou pôr R$ 150 para ficar bem fácil. Pronto. R$ 30 é qual porcentagem de R$ 150? Tu pode fazer tua boa e velha regra de 3, não tem problema. Quem é o meu todo aqui? É o 150. Então, 150 é o meu todo. Então, ele é os meus 100%. Eu quero saber qual porcentagem equivale a R$ 30. E aí tu vai resolver essa conta e você vai encontrar 20%. Mais uma vez, eu fiz isso de cabeça. Por quê? Porque 10% de 150 é 15. Se 10% é 15, 20% é 30. Agora, como você poderia fazer esse cálculo montando uma equação para isso? Qual porcentagem de R$ 150 vai dar R$ 30? É bom você também ter essa carta na manga. 150 está multiplicando, tu vai passar dividindo. Então, seria 30 dividido por 150. Então, observe que esse exercício é só fazer isso. 30 dividido por 150. Quando você fizer 30 dividido por 150, você vai encontrar 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. Professor, não entendi. Eu vou te mostrar na prática, tá? Vou pegar um exercício aqui, que já deve estar na lista de vocês, que vocês já devem ter recebido, se não vai receber ainda. Vou mostrar na prática como que seria um exercício sobre isso. Olha só. Fulano, Ciclano e Beltrano resolveram doar 2 cadeiras de rodas para o orfanato Me Acolha. Eles contribuíram com valores relativos aos seus respectivos salários. Fulano contribuiu com 15% do seu salário, Ciclano com 25% do seu salário e Beltrano contribuiu com o restante. Sabendo que o valor das 2 cadeiras de roda foi de R$ 1.000 e o salário de Fulano é R$ 800, o salário de Ciclano é R$ 1.200 e o salário de Beltrano é R$ 2.320, então o percentual do salário dado por Beltrano para a aquisição da doação corresponde a qual porcentagem? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, pessoal, quando eu leio esse exercício, é retirar as informações. Quais informações eu consigo retirar daqui? Eu consigo retirar que o fulano contribuiu com 15% do seu salário, mas o salário dele é R$ 800. R$ 800. Então, vamos fazer de cabeça? 10% de R$ 800. 80. 5% de R$ 800 vai ser a metade de 80. 40. 80 mais 40, 120. Pronto. Fulano contribuiu com R$ 120. É isso que eu queria te mostrar. Se você tiver esse tipo de raciocínio, fica rápido os cálculos. Mas se você não tem, eu não vou usar porcentagem, não vou usar regra de 3, tá? Fica a seu critério aí. Eu vou fazer do jeito que eu faria. Como que eu faria? Escrevendo fulano contribuiu com 15% de 80. 80 não, de 800. Está. Sobrou 15 vezes 8. 120. Já o Ciclano, ele contribuiu com 25% do seu salário. Mas qual que é o seu salário? 1.200. Ah, então Ciclano, ele contribuiu com 25% de 1.200. Vamos fazer de cabeça? 25%, pessoal, é 1/4. É a quarta parte. Como que eu calculo a quarta parte de 1.200? Pegando 1.200 e dividindo por 4, que dá 300. Simples. Já foi. Mas se você não chegou a esse raciocínio,
25% de 1.200. Está. Sobrou 25 vezes 12. 300. Então, se você parar para observar, 120 mais 300, 420. Então, quer dizer que o plano já deram R$420. 420 de quanto? De 1.000. Então, quer dizer que o Beltrano, ele contribuiu com o resto. Então, o Beltrano, ele deu o que falta para atingir os 420. Para R$1.000, falta 580. Isso significa que o Beltrano contribuiu com R$580. Observe que o nosso resumo é simplesmente fazer algo relacionado a isso que eu escrevi para vocês aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, R$30 é qual porcentagem de 150? Eu tô querendo saber isso, ó. R$580. Qual porcentagem do salário hoje de 220? Fazer a sua boa e velha regra de 3, ou simplesmente pega o 580, divide por 2.320. Dividido por 580 dividido por 2.320, você vai encontrar 0,25. Isso é equivalente a 25% do salário dele. Então, nos levaria a marcar a letra B. 25. Seria um exercício de aplicação em cima daquelas duas perguntas básicas que eu disse para você. Eu quero mostrar mais um exercício. Essa questão 20 aqui, ó, que ela já caiu na Unemat. Ela fala assim, ó: nas lojas de imóveis, geralmente encontramos um vendedor com uma calculadora simples em mãos. Nas vendas, esse vendedor rapidamente calcula o desconto. Suponhamos que na compra de um determinado guarda-roupas é oferecido um desconto de 5%. Então, ele vai retirar 5%. Hoje, a calculadora está com defeito e ele fará a conta à mão. Para mostrar ao cliente o preço do guarda-roupas já com desconto, basta efetuar qual dessas multiplicações? Aí o aluno não presta muita atenção, aí ele vê aqui, ó, 5% e fica felizão e marca a letra A. 5% do total. Errou. Está errado, tá? Por quê? Porque se um produto é 100% e eu tiro 5%, o que me sobra? Me sobra 95%. E 95% é a mesma coisa que o número decimal 0,95.
Então, sei lá, se o guarda-roupa custasse R$ 2.500, se eu quisesse saber qual seria o preço que eu iria pagar nele, eu deveria fazer 2.500, 0,95. Agora, se ele tiver perguntado com, aí a resposta seria a letra A. Seria 5% do preço total. Aí eu encontraria apenas o desconto, não o preço final do guarda-roupa. Quando eu faço o preço total vezes 0,95, eu retiro 5%. O que isso representaria para mim? Isso representaria para mim o preço final do guarda-roupa, que nos levaria então a marcar a letra D. Eu deveria pegar o preço total e multiplicar ele por 0,95, que seria retirar os 5%. Aí eu chegaria então no preço final do guarda-roupas. Pessoal, alguma pergunta sobre o que eu falei até agora? Ficou claro para vocês? Beleza. Deixa eu pegar mais um exercício aqui. Eu tenho 5 minutos, 4 minutinhos, acho que vai dar tempo. Agora eu vou pegar um exercício para você do próprio Enem, para você ver como que isso é cobrado de você no próprio Enem. Olha lá. Bom, eu vou pular o texto, depois vocês leem com print, tá? Constatou-se que uma empresa possui 1.200 funcionários. Então, ele tem 1.200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência. E você vai ler nesse textinho aqui, ó, ele está dando a informação de que a empresa, se ele tiver mais do que 1.001 funcionários, ele tem que ter 5% do total de funcionários com deficiência ou reabilitados. Aí ele pergunta aqui, ó, o número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa é de... Obviamente, o aluno vem lá e faz assim, ó, poxa, 5% de 1.200. O que isso significa? Isso significa que vai dar 60. 60. O aluno que não prestou atenção, ele vem aqui e puf, letra D. Errado. Aí ele pensa assim, poxa, eu tenho que ter então 60 funcionários com deficiência ou reabilitados, só que eu já tenho 10. Então ele vai lá e tira 10, que dá 50. Mas não tem 50. Aí ele vai lá e marca a letra E, que é o valor mais próximo, 53. Por incrível que pareça, ele acertou, é a letra E. Mas o cálculo está errado. Se você fizesse isso aqui, em uma questão discursiva, você iria perder a questão. Tá? Por que está errado esse raciocínio? Porque é o seguinte, eu tenho, vou pôr aqui, ó, total. Qual que é o meu total de funcionários? É 1.200. Só que eu vou contratar mais X funcionários, mais um certo número de funcionários. Só que todos eles serão deficientes ou reabilitados. Mas quantos deficientes ou reabilitados eu tenho? Eu já tenho 10, mais os X que eu contratei. Eu vou aumentar, eu tenho um total de 1.200 funcionários. Eu vou contratar mais X funcionários. E todos esses X funcionários vão ser deficientes ou reabilitados. Para quê?
para que essa quantidade aqui, ó, de deficientes ou reabilitados seja 5% do quê? Do meu total. 5% do total de funcionários tem que dar os 10 mais X, que são reabilitados ou com deficiência. Vou resolver aqui a conta rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Fazendo a distributiva com 0,05, você vai encontrar 60 mais 0,05x. Passa o que tem letra para cá, então ficaria 1x menos 0,05x, sobrando 0,95x. 60 e passo 10 negativo, 50. Então, você vai ter 50 dividido por 0,95, que vai dar aproximadamente 52,63. Como não tem como contratar 52,63 funcionários, ele deverá contratar 53 funcionários. Então, essa seria a nossa resposta. Na aula de semana que vem, nós vamos continuar porcentagem, tá? Até chegar em juros. Qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês no WhatsApp ou Instagram. Beijo, tchau!